Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Gênesis capítulo 45, versículo 4 e 5. Nós temos falado sobre perdão. E desde quando eu vi esse tema, desde quando o Senhor ministrou esse tema, veio essa passagem ao meu coração, veio isso ao meu coração e eu comecei a meditar, e o Senhor foi dizendo algumas coisas muito importantes para nós. Amém. Gênesis capítulo 45, versos 4 e 5. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, vocês não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Amém. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, e nessa quarta-feira, todas as quartas, nós temos falado sobre perdão. Eu creio que nessa noite há uma alegria no coração do Pai. Eu creio que nessa noite há uma alegria no teu coração, ó Pai, pois estamos falando de coisas do reino dos céus, de coisas que não são frutos nossos, de seres humanos miseráveis que somos, mas são frutos do teu Espírito em nós, de perdoar os nossos irmãos, de perdoar aqueles que nos fazem mal, de liberar perdão, Senhor, e de pedir perdão. Pai, que em nome de Jesus, a tua palavra, que nessa noite, no momento que vamos estar aqui meditando, ouvindo a tua palavra, que o Senhor ministre os nossos corações, e que se em nós há uma raiz de amargura, há uma falta de perdão, a dificuldade de liberar perdão, que o Senhor, que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós venhamos ser livres, para que nós venhamos ser livres dessa prisão, para que nós venhamos ser livres no Senhor, libertos no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, se assentar. Glória a Deus. Perdoar pelo poder da fé. Vê a história de José, a gente lembra de tudo que José viveu, é uma maravilha, é um testemunho lindo, é ver a promessa de Deus se cumprindo sobre a vida desse homem, desde quando ele começou, desde quando ele teve um sonho, senta naquela mesa, compartilha dos seus 2 sonhos com a sua família, e ali José se alegra por estar compartilhando, mas ao mesmo tempo as pessoas que estavam naquela mesa não compartilhavam da mesma alegria do sonho de José. E também, fora Jacó, que tinha facilidades em lidar com sonhos, eu acredito que os irmãos de José tardaram a acreditar que aquele jovem viveria aquele sonho. Então José começa a enfrentar muitas dificuldades na sua vida, começa a enfrentar uma perseguição dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, e José começa a viver as adversidades. E quando tudo isso começa, nós começamos a ver um jovem sendo perseguido, sendo ferido, e José começa a passar por vários processos que machuca, que fere, que gera sentimentos
ruins em qualquer ser humano, que deixa triste, por mais que não gere raiva em José, que não gere nada, porque a Bíblia não relata que José em momento algum ficou irado ou ficou bravo, mas que gera um sentimento de tristeza, de amargura. Ninguém fica feliz em ser perseguido, ninguém fica feliz em ser injustiçado, ninguém fica feliz em ser perseguido dentro da sua própria casa. E José começa a viver tudo isso, ao ponto dos seus irmãos a vender José. E quando José tem a oportunidade de se encontrar com os seus irmãos e se vingar, e ali viver o grande momento, José decide fazer totalmente diferente de que talvez algum de nós faríamos, ou que talvez deveria ser feito por uma ótica, por uma visão humana, por uma questão nossa, de dizer assim: não, agora vocês vão ver o que vocês fizeram comigo, agora vocês vão pagar bonito. Mas José olha para aqueles irmãos na mesa, olha para os seus irmãos que já não o reconhecem, e ele diz: cheguem mais perto. E aí ele diz: eu sou José, aquele, está dando eco? Aquele que vocês venderam, aquele que vocês jogaram no poço, aquele que vocês menosprezaram, eu sou José. Mas não precisa ficar triste, não precisa ficar amargurado, porque Deus me enviou na frente para poupar a vida de vocês. Pede para fechar a porta lá, porque o menino está pintando um carro lá e o barulho do compressor lá. E aí liga um ventilador aí se precisar. Pelo menos eu não estou com frio. Pronto, melhorou, glória a Deus. Tava um José era um homem que tinha uma sede incrível de vencer, um desejo, um homem de influência, uma vontade de fazer a diferença em uma geração, de deixar um legado de honra para a sua família, superou todas as adversidades. Mas acredito que a maior adversidade de José foi perdoar. Eu acredito muito, irmão, que a maior dificuldade de José foi perdoar, porque dependia mais dele do que de qualquer outra pessoa. Ser julgado por alguém, ser vendido por alguém, ser vendido pelos seus irmãos, ser caluniado pela mulher de Potifar, não era sobre José, era sobre as pessoas. Era sobre alguém que estava fazendo algo sobre a vida de José. E José precisava se manter reto, íntegro, diante daquilo que Deus tinha gerado no coração dele. E foi isso que José fez. Só que eu acredito que o maior desafio de José foi perdoar. Foi liberar perdão sobre as pessoas que o tinham causado mal. Tem alguém com essa dificuldade aqui? Não precisa levantar a mão. É o maior desafio. A palavra perdão é muito bonito, falar eu te perdoo é muito bonito, mas ter uma atitude que revela que você perdoou verdadeiramente, aí sim. Eu sempre vou para a fala de João Batista: nós temos que produzir frutos de arrependimento. Então, tanto quem foi perdoado e quem perdoou precisa produzir frutos que verdadeiramente revelam que esse perdão é sincero e verdadeiro e saiu do coração. Porque não tem como eu dizer: eu perdoo a Mayla, mas ficar tratando a Mayla mal por algo que ela me fez. Mas dos meus lábios saiu uma palavra de perdão, mas o meu coração continua inflamado, o meu coração, a minha alma continua inflamada, eu ainda continuo olhando para a Mayla e sentindo, não que isso seja uma verdade, estou comparando aqui, amém? Acho que ela tem mais motivo de ter raiva de mim do que eu dela. E olhando para a Mayla e sabe, tudo que ela faz, eu preso a Mayla e a Mayla
Tudo que ela faz ainda me causa mal aqui dentro. Então isso não é um perdão, isso é um remorso. Isso é algo que eu me arrependi e desculpa, tal, perdão, mas as minhas atitudes continuam sendo as mesmas. Então isso revela que não são as pessoas que precisam mudar, mas eu preciso ser transformado. Então o perdão é sobre mim, não é sobre as pessoas. Jesus fala isso: vocês vêm até o altar, mas se vocês lembrar que algum irmão tem algo contra você, vai lá e pede perdão para esse irmão. Aí nós podemos dizer: mas espera aí, Jesus está dizendo que a pessoa que me ofendeu é mais importante que eu, porque eu que tenho que ir lá pedir perdão. Se ele tem alguma coisa contra mim, ele que se vire. E aí Jesus está dizendo: filho, eu quero que você seja igual a eu quero que você seja parecido comigo. Porque mesmo quando você peca, mesmo quando você erra, mesmo sem você merecer, eu te perdoo. Nós somos perdoados mesmo sem merecer. Você não perdoa as pessoas porque ela merece, você perdoa as pessoas porque você foi perdoado por Cristo Jesus, e o perdão entrou na sua vida, o perdão entrou na minha vida, e como nós fomos perdoados, nós também perdoamos. Então o perdão, a Bia contou um testemunho aqui, um perdão não é um sentimento nosso, é um sentimento de Cristo em nós, é algo que Cristo derramou sobre nós. Nós, como seres humanos ruins que somos, se deixarmos os nossos sentimentos, se deixarmos a nossa vontade, se deixarmos os nossos desejos, os nossos achômetros, a nossa razão, nós vamos dizer: eu não perdoo você porque eu tenho razão. O que você me fez, eu tenho motivos para não te perdoar. E aí nós olhamos para o Calvário, nós olhamos para a cruz e olhamos para um Cristo que também tinha motivos para não morrer por nós, mas Ele deixou tudo por nós. Então não é sobre o merecimento das pessoas, você perdoa porque você decidiu perdoar, mas você decidiu não porque é um sentimento seu, mas é um sentimento em Cristo Jesus. Quem não perdoa vive dentro de uma prisão. José tinha um propósito tremendo sobre a sua vida, mas em momento nenhum da história de José você vai ver José alimentando uma mágoa, alimentando um sentimento ruim, alimentando uma raiz de amargura. Em todos os momentos da história de José, você vai ver José esperando o dia e o momento da promessa se cumprir sobre a sua vida. Vai chegar o momento do sonho, vai chegar o momento. E aí José, em momento nenhum, você vê José dentro da prisão, José continua sendo José. José na casa de Potifar, ele se destaca quando vem aquela mulher de bandeja, um menino novo, cheio de saúde, tem aquela mulher de bandeja, ele corre, ele prefere ser injustiçado, ele prefere ser preso, ele prefere ser caluniado, do que comprometer o propósito do Senhor sobre a vida dele. Então, quando eu decido perdoar, eu não estou decidindo por mim, eu estou decidindo por Cristo. Quando você decide perdoar, não é sobre você, mãe, é sobre Cristo. Quando alguém decide perdoar, não é sobre o ser humano. Eu vou perdoar porque eu sou bom. Não, eu vou perdoar porque Cristo me perdoou e eu também preciso liberar perdão. Então perdão não é algo que nós carregamos, nós nascemos com ele, é algo que Cristo nos entregou. E é uma chave que está na nossa mão. Você decide abrir as portas para ser livre ou trancar-se dentro de um calabouço. Se você não perdoa uma pessoa, ela pode estar lá na China. Ela pode estar lá na China e você não liberou perdão. E aí você entra no Instagram e vê uma foto daquela pessoa lá, tirando uma selfie, curtindo o momento dela, e você olha e diz: você está preso. Está preso. Porque você não liberou perdão. Eu
Eu tive muitas experiências assim de liberar perdão e ainda tenho. E uma das experiências que mais me marcou, que eu já contei isso algumas vezes, foi quando era Dia dos Pais e meu pai faleceu. Eu tinha de 9 para 10 anos de idade, e na escola a gente fazia aquelas lembrancinhas. Acho que hoje as crianças, não sei se faz isso ainda, fazia aquelas lembrancinhas. A Bia, professora, faz ainda, né? E eu lembro que essa lembrancinha era uma gravatinha que a gente estava fazendo, e uma menina olhou para mim assim, debochando, e falou: você está fazendo para quem? Você não tem pai? Aquilo entrou no meu... Aquilo me feriu de uma forma tão profunda, que eu xinguei ela de todas as palavras sem imaginar, ao ponto da professora me levar para a diretoria e mandar a minha mãe procurar um psicólogo para mim, porque aquilo me feriu, aquilo me machucou. E sempre que eu via aquela menina na escola, sabe, quando você vê uma pessoa e você fala: se eu pudesse, né? E o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo, a gente sempre amadurece, mas vai amadurecendo. Eu era muito criança, então amadureci mais ou menos, né, pastor? Vai crescendo, e aí teve uma oportunidade que eu tive uma conversa com aquela menina. A gente estava, e foi uma conversa muito engraçada, porque eu levei um pão com ovo para a escola. A minha mãe fez um pão com ovo, eu com vergonha de comer esse pão com ovo, o pessoal comprando, aí enrolado ainda no papel alumínio, eu peguei no cantinho assim, fui abrindo e tal. E aí essa menina, do nada, ali foi Deus que preparou um momento de cura. Ela falou assim: nossa, eu gosto tanto de pão com ovo. Aí eu, com vergonha eu falei: você quer um pedaço? Ela falou: quero. E ali a gente compartilhou. Ela falou assim: eu queria te pedir desculpa por aquele dia. Eu não devia ter falado aquilo para você, isso já tinha passado uns 3 anos. Eu falei: não, já foi, não esquenta a cabeça. E ali acabou. Aquele sentimento ruim que eu tinha guardado sobre ela, aquele sentimento ruim, aquela impressão ruim, acabou. Aquela infelicidade na fala dela, e eu mais infeliz ainda de retribuir ela daquela forma, acabou. Então eu creio que Deus preparou aquele momento ali para curar. E ali, sem perceber, eu liberei perdão, eu liberei a vida dela. Eu podia até hoje estar amarrado naquela situação. Igual diz os irmãos aí, está amarrado, eu podia estar amarrado naquela situação, mas eu cortei o laço e viver livre daquela situação. Então é uma das experiências que eu tive. Eu sei que você já teve muitas experiências. E aí nós vemos a vida de José. José teve 2 sonhos muito proféticos, muito lindos, mas José se depara com seus irmãos o vendendo, o jogando no poço. Eu creio que José achou até que era uma brincadeira aquilo, mas quando José sai, ele é entregue, ele é vendido como escravo. E aí lá na frente José tem a oportunidade de se encontrar com os seus irmãos. E ali José tem a oportunidade de fazer o que ele quisesse. José podia fazer o que quisesse com os irmãos dele. José podia condená-los, como ele fez a brincadeira com a taça escondida. José podia condená-los, José podia julgá-los, José podia fechar as portas para os seus irmãos, mas José decide abrir o coração. José decide preparar uma mesa, colocar os seus irmãos na mesa e revelar e mostrar. Quando você perdoa, irmão, você não fica por baixo. Às vezes a gente, como ser humano, né? Eu vou pedir perdão para ele que tem que pedir para mim, ela que tem que pedir para mim, né? A gente é assim, irmão. A gente é assim. É ele que tem que, não, é a Edilene que tem que pedir perdão para mim. Mas quando a gente perdoa, não que a gente quer isso, mas quando você perdoa, você não fica por baixo, você fica por cima. José estava dizendo para os irmãos dele: não fica triste não, vocês me venderam, fica triste não,
Igual o menino lá diz, o filho do Tirica, abestado. Vocês fizeram mal para mim, mas o mal que vocês fizeram me produziu bem. E eu vim na frente para poupar a vida de vocês. Hoje vocês estão precisando de mim, não estão? Eu vou ajudar vocês, fica tranquilo. Vocês vão ter tudo que vocês quiserem, eu vou ajudar vocês. E aí, irmãos, isso revela o coração de José. Isso revela o quanto José estava cheio de Deus, ao ponto das situações que ele viveu, que ele passou, não ter tirado José do propósito, não ter tirado José do foco daquilo que Deus tinha preparado para ele. José não podia atrapalhar o sonho. José disse: eu estou entendendo, Senhor. As 11 estrelas aqui, eu estou entendendo o propósito. Se José tivesse um coração amargurado, aquele dia ia ser o dia da vingança. Mas José tinha um coração perdoador, um coração voltado para o Senhor. E aquele dia se tornou o dia da honra do nome do Senhor. Não era a honra do nome de José. Quem é glorificado aqui não é José, é o Senhor. Quando nós perdoamos, quando nós vivemos uma vida voltada ao Senhor e as nossas atitudes alegram o coração de Deus, quem é glorificado não é o Fabiano, não é a Débora, não é a Mayla, não é a Mari, não é o Eduardo, não é a Nora, não é a Beatriz, a Edilene, a André, a Letícia, dá para falar o nome de todo mundo, o Hélio, o seu Leão, a Aninha. Não é, é Cristo, irmão. O Eric, que foi no banheiro, é Cristo que é glorificado. Então isso é glorificar o nome de Cristo, é ter um coração perdoador, é ter um coração como o de José, voltado ao Senhor, é um coração que não quer realizar o seu desejo, mas quer realizar o desejo do coração de Deus. E qual o desejo do coração de Deus? Que nós tenhamos um coração perdoador, que nós sejamos pessoas que liberam perdão. Diga amém, irmão. Glória a Deus. Está com sono? Não. O maior desafio de José foi perdoar. Suas maiores feridas foram causadas principalmente por aquelas pessoas da sua família que estavam agora na sua frente. E José estava com uma chave na mão. Ou ele trancava uma porta, ou ele abria os céus para que o Senhor fosse glorificado. Em Gênesis 37, 4, José é odiado pelos seus irmãos. Em Gênesis 37, 23 e 24, José é invejado pelos seus irmãos. Em Gênesis 37, 28, José é vendido pelos seus irmãos. Em Gênesis 39, 19 e 20, José é preso injustamente quando é acusado pela mulher de Potifar. Amém? Depois de enfrentar situações como essa, é normal o coração do ser humano endurecer. O sentimento de tristeza, de abatimento, de desânimo, de agressividade, amargura, começar a fazer parte da vida de alguém. Ao passar por essas dificuldades, adversidades que José passou. Mas nenhuma dessas marcas alcançou o coração de José. Ele se manteve firme diante do Senhor. É normal, irmão, um ser humano passar, nós lidamos com isso, pessoas que você começa a conversar, que ainda não conheceram a Cristo, ou até conheceram, e passaram por dificuldades na família, por rejeição, abusos, situações na família, foram julgadas, ouviram palavras que machucaram, que feriram mais que um tapa, ações, situações. Mas a Bíblia mostra um homem que brindou o seu coração, que guardou o seu coração, e que não importa o que fizeram com ele, ele continuou olhando para o propósito do Senhor, e o seu coração estava guardado. Irmãos, é tempo de nós guardarmos o nosso coração. Não importa o que te faça, não importa o que te falem,
Continue olhando para aquilo que o Senhor disse ao teu respeito. Ah, pastor, hoje acabaram comigo, falaram isso. Você é isso? Brinde o seu coração. Brinde, guarde a sua vida em Deus. Não deixe que as situações influenciem o seu crescimento em Deus, o seu relacionamento com Deus. O pastor Eduardo, um tempo atrás, estava compartilhando comigo de um rapaz que ele trabalha, que prova a fé dele mais que tudo. Tá. Mas pelo que eu conheço dele, ele brinda o coração, lidar com a situação e segue adiante. Irmão, não significa que nós estamos isentos de lidar com algumas situações. Nós não estamos isentos de passar pelo que José passou. Deus deu os 2 sonhos a José, mas Deus não deu a isenção para José. Deus não colocou em volta de José uma proteção que ninguém podia tocar em José. Quando o diabo chega diante do Senhor, o Senhor diz: olhaste o meu servo Jó? Mas o Senhor não coloca uma proteção em volta de Jó, muito pelo contrário. O Senhor diz: pode provar. Já que você quer, você não vai tocar nele, mas pode tocar em tudo ao redor. E aí Jó continua olhando para o Senhor. A falta de perdão, ela tira os nossos olhos do propósito real e verdadeiro que o Senhor tem para a nossa vida. Não tem como, irmão, você dizer que é crente e está amargurado. Não tem como você dizer que serve ao Senhor e está com o coração cheio de mágoa. Está igual porco espinho, ninguém pode encostar, ninguém pode abraçar. Não tem como. Eu não estou dizendo que você é perfeito, que não vai ter um momento que você vai falhar, que não vai ter um momento que você vai dizer algo que não é para dizer. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou falando sobre vida, sobre viver de uma maneira que nós devemos viver diante do Senhor. E é isso que José mostra. José mostra para os seus irmãos, José mostra para a sua família. Ele diz: sabe por que eu estou aqui? Sabe por que vocês me venderam? Porque aquela casa era pequena para mim. Porque aquele lugar era pequeno para mim. O Senhor precisava me lançar daquele lugar, porque ali dentro daquela casa eu não ia ser quem eu sou hoje. O Senhor me enviou na frente, o Senhor me lançou na frente como uma flecha em direção ao alvo. E na hora que eu cheguei no lugar que eu tinha que chegar, o Senhor trouxe vocês para mostrar que Ele é Deus. Então José foi a flecha que Deus tirou e lançou lá na frente. E quando essa flecha chegou no alvo, por que a família de José não encontrou ele na prisão? Como José ia dizer: aí é o que vocês fizeram comigo, eu estou preso, está vendo aí? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você tem um coração voltado para o Senhor, as coisas acontecem na sua vida no momento certo, na hora certa. E no momento certo o Senhor prepara uma mesa, prepara o lugar. E aí você diz: eu passei mesmo, eu sofri mesmo, foi difícil, mas eu estou aqui, para a glória de Deus. Aleluia. E aí você não vai dizer, você vai dizer o que você precisa. Você está pronto, irmão? Para dizer para as pessoas que te feriram, para as pessoas que te machucaram, para as pessoas que te venderam, te caluniaram, dizer assim: ei, o que você precisa, irmão? O que você precisa? Fala para mim, eu quero te ajudar. Está pronto? Ou está difícil ainda? Se está difícil, ora, irmão. Eu já vivi situações na minha vida dentro da igreja. Dentro da igreja. Pastor, me feriu. Me feriu. Falou mal da minha família. Falou mal das minhas filhas. Todo dia chegava uma notícia.
mentiu sobre mim. Mentiu. Falou coisas que não devia falar. Conversas que nós tivemos no particular. Choro. O dia que eu chorei no ombro e disse, eu estou passando por isso, por aquilo. Aí você descobre que é exposto num churrasco. Fulano, eu passei. E aí você tem que ir para o Senhor e dizer, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. E o Senhor fala, você não vai fazer nada. Você vai ficar quietinho aí, senão você vai atrapalhar tudo. Mas, meu irmão, a carne, o nosso desejo é fazer justiça. Nós não fomos chamados para fazer justiça, nós fomos chamados para perdoar. Quem faz a justiça é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor. O Senhor que justifica a sua casa, é o Senhor que justifica a tua família. É o Senhor que justificou José. É o Senhor que tirou José daquela prisão, arrumou um cargo arranjado, um cargo que não existia. Né, pastor? Se não tem lugar, o Senhor vai arrumar um lugar para te pôr. Anda com o coração leve, como é esse tema. O caminho leve. Decida viver leve, irmão. Bem resolvido diante de Deus. Bem resolvido diante das pessoas. Leve. Os irmãos de José podiam encontrar um cara carregado de mágoa, um cara carregado de sentimento. Você imagina por que ele passou, irmão? Você imagina, já dá raiva. De ver o que os irmãos de José fizeram com ele, dá raiva. O menino não fez nada. Dá raiva. A gente como ser humano diz, se eu pego esses caras, rapaz, eles iam ver. Mas aí José encontra eles e diz, eita. Meu irmão, o choro de José pode se ouvir em todo o Egito. Quando ele encontrou a sua família, o choro de José pode se ouvir longe. Um choro de cura, um choro de alegria, uma mistura de tudo ali. E José, minha família. Não faça aquilo que você quer. Faça aquilo que o Senhor quer. Não faça aquilo que você quer, não, irmão. Faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Não faça aquilo que você quer. Eu quero. Não, o que o Senhor quer que você faça? O que o Senhor quer que nós façamos nesse tempo? É para liberar perdão, Senhor? Eu vou liberar perdão. É para amar, Senhor? Eu vou amar. É para abraçar, eu vou abraçar. É para chorar, eu vou chorar. É para abençoar, eu vou abençoar. Eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas vai até onde o Senhor quiser. Já está acabando o tempo. José conseguiu perdoar os seus irmãos pelo poder transformador da fé. José foi capaz de perdoar toda a sua família pelo poder da fé. Nós precisamos buscar no Senhor todos os dias a capacidade de perdoar. O perdão, ele não liberta as pessoas, mas ele liberta nós mesmos. Primeiro, tenhamos um coração humilde. Gênesis 41, 16. Jesus, como o Senhor é bom. E José respondeu: isso não está em mim, mas em Deus. Mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. José, no momento que ele é exaltado, ele diz: isso não está em mim, não é eu, José, é o Senhor. É o Senhor. E da mesma forma, é quando ele trata os seus irmãos, isso não estava em José, isso era Deus se movendo em José.
José era um homem ferido na vida pelas pessoas, mas escolheu o caminho da humildade e continuou servindo as pessoas. Quando foi preso, serviu seus irmãos a pedido do pai. Depois, na casa de Potifar, ele serviu na prisão, a mesma coisa. E agora, diante de Faraó, ele mais uma vez demonstrou um coração de servo, humilde, dando a oportunidade para um relacionamento. Precisamos ter um coração humilde, capaz de revelar o amor de Deus. Dificilmente as pessoas vão enxergar Deus numa pessoa orgulhosa. Eu marquei aqui, irmão, sobre perdão também. Lucas capítulo 23 e 34 fala de Jesus liberando perdão. Lucas 23, 34. Letícia está... Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para... essa parte B não precisa mais, vamos ler também. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Mas a primeira parte A do versículo fala sobre Jesus liberando perdão sobre as pessoas, dizendo: perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Quando Jesus está dizendo isso, ele está colocando as pessoas que precisam de perdão como vítimas de alguma coisa. Quando José olha para os seus irmãos, ele diz: não fica triste não. José está dizendo assim: eles foram vítimas de alguma coisa. Eles foram vítimas da inveja, eles foram vítimas da influência de um irmão mais velho, eles foram vítimas de alguma coisa. Quando Jesus fala perdoa, porque eles não sabem o que fazem, ele está dizendo assim: eles foram vítimas de alguma coisa. Eles foram vítimas de uma crença errada, de uma forma de crer errada, de um ensinamento errado. Eles são vítimas, Pai. Então perdoa, porque eles são vítimas da ignorância, eles são vítimas de alguma coisa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. E José, com um coração perdoador, ele teve esse sentimento também quando ele encontra seus irmãos. Ele diz para os seus irmãos: não fica triste, não, calma, não precisa se afobar, fica tranquilo, está tudo na bênção, tudo que está acontecendo aqui, o Senhor preparou. Quem estava perdido não era eu, é vocês. Então agora vocês estão se encontrando no propósito, porque eu vim na frente, preparei o caminho, preparei o lugar, preparei a mesa, e agora vocês se encontraram. Esse é o momento que o Senhor tem para nós. Quando Estevão é apedrejado em Atos, capítulo 7, versículo 60, quer ver se é isso? Vê lá, Lícia, se é isso mesmo, se eu não estou, que eu li. Atos capítulo 7, isso, é isso. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Aqui, irmãos, aqui, nesse momento, Estevão estava sendo apedrejado. E essa oração, ele estava fazendo para as pessoas que estavam apedrejando ele. Tá, olha a loucura do negócio aí. Perdão é loucura, irmão. Perdoar, viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, não é sobre uma lógica humana, mas o perdão é algo do céu em nós. Então, para você perdoar, o céu precisa estar em você. Você precisa ter um contato com o céu. Então José, em momento nenhum, ele se desligou do céu. Todo lugar que ele passou, ele continuava ligado com o céu. Não importa, eu estou na prisão, não importa. Eu estou sendo caluniado, não importa. Não importa, não importa. Eu estou aqui, não importa. Tá bom, vocês vão, não importa. Eu não vou me desligar do céu. E Estevão, a mesma coisa. Jesus, a mesma coisa. Aquelas pedradas, pá, você imagina, irmão. Imagina. Quem já assistiu aí os filmes,
Sério, já viu mais ou menos como que é a pegada? E aí, os caras apedrejando, ele diz: Senhor, perdoa, não condena eles por causa disso não, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mais uma vez, nós estamos vendo as pessoas que precisam de perdão. As pessoas que precisam de perdão, aqueles que estão do outro lado, nos julgando, apedrejando, crucificando Jesus, vendendo José, são os que precisam de perdão. E aí, Estevão e Jesus e José dizendo: Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles são vítimas de alguma coisa. Às vezes eu tô indo embora ali, pode subir o pessoal do louvor. E aqui embaixo fica um pessoal debaixo da ponte, com o pessoal. E esse tempo atrás a gente estava vindo, tinha um rapaz totalmente, eu acho que eu posso usar essa palavra, endemoniado. Ele estava quebrando todos os carros que ele conseguia quebrar, parado na rua, quebrando retrovisor, quebrando tudo. E aí eu comecei a clamar de dentro do meu carro, não para ele não quebrar o meu carro, foi para alguém não quebrar ele. Falei: meu Deus, se um dono desse carro ver, vai acabar com esse cara na pancada. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Porque ele não estava sobre o controle dele mais. E aí ele saiu quebrando retrovisor, tentando quebrar vidro, e ele começou a fazer aquela bagunça. Aí na hora eu falei: meu Deus do céu, quando um dono de um carro desse pegar, esse cara vai quebrar ele. Eu clamei por misericórdia pela vida dele. Porque se alguém vê o carro quebrado, vê o cara quebrando, e do nada, gratuitamente, sem entender o que estava acontecendo ali, o cara ia acabar com a vida dele, quebrar ele. E eu falei: Senhor, calma esse demônio aí, expulsa. E aí foi que ele foi indo lá para frente, lá foi andando, e aí perdi ele um pouco de vista. Mas irmãos, entenda uma coisa: o perdão, ele tem que estar na nossa vida. Não é sobre as pessoas merecerem. Estevão tinha pessoas o apedrejando, Jesus tinha pessoas o crucificando, José estava diante dos homens que o venderam, que tentaram acabar com a sua vida de alguma maneira, que assinaram o seu atestado de óbito em vida, entregaram para o seu pai a sua roupa manchada de sangue, diz: o seu filho morreu. E José está diante daqueles homens e José entende que ele era o maior, porque ele podia perdoar. O perdão estava na mão dele. Jesus estava naquela cruz e ele entende que ele podia perdoar, que ele podia interceder ao Pai por perdão, pelas pessoas que o fizeram mal, não é as pessoas que o fizeram bem. Estevão estava sendo apedrejado, e nessa oração de Estevão tinha um jovem chamado Saulo ali naquele meio, que se torna Paulo. Que um dia até a Mari acho que disse isso, quando ele vê os céus abertos, ali ele entende, ele fala: eita, tem um negócio diferente aí nesse rapaz. E ali começa a conversão dele, ali é o primeiro contato dele com os céus. Depois ele vê os céus abertos, perde a visão, e ali começa a proposta. Mas a oração de Estevão é: Pai, mata eles também na pedrada? Não. A oração de Jesus é: Pai, que eles morram tudo crucificado também? Não. A oração de José é que: vocês fizeram mal para mim, agora vocês vão ver. Vou pôr chumbinho na comida aqui, vocês vão ter um banquete, mas depois vocês vão morrer tudinho. Não, irmão. Liberou, 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 e liberou perdão, liberou perdão. Não importa, irmão, o que te fizeram. Não deixa isso se tornar maior do que o seu relacionamento com Deus. Não deixa isso interferir entre o céu e você. Libere.
Libere as pessoas, libere perdão. Libere. Libere, irmão. Tem algumas pessoas que Deus já ministrou meu coração, ainda não tive esse encontro. Mas quando eu tiver, eu vou pedir perdão e vou dizer para elas: eu também te perdoo. Eu vou falar: eu te peço perdão e também te perdoo. Mas eu não teve ainda essa oportunidade, mas o meu coração já está limpo. Tem um coração limpo, irmão. Pode ter certeza que o que as pessoas fizeram com você não é mais marcante, mais significante do que Cristo fez por você. Jesus sabia o peso da atitude daquelas pessoas. José sabia o peso da atitude dos seus irmãos. Estevão sabia o peso da atitude daquelas pessoas. Mas ele decidiu interceder e dizer: Pai, perdoa. Ei, irmão, eu estou saindo daqui hoje pesando 20 quilos a menos, sem fazer academia. Essa palavra desde tarde tem me pegado por dentro. Eu não sei você, talvez você esteja melhor que eu, mas que nós venhamos orar para que Deus venha ao nosso encontro e nos limpe por dentro, e tire toda a dureza do nosso coração, nos quebrante por dentro, toda a dureza, se ainda há dureza no nosso coração, se algo entrou e petrificou o nosso coração, que nessa noite o Senhor possa tocar o nosso coração, que nessa noite o Senhor possa apertar o nosso coração, nos dá um coração de carne, nos dá um coração voltado para o Senhor. Se nessa noite nós precisamos disso, Jesus, nós te pedimos, tira todo coração de pedra, quebra ele, nos dá um novo coração, nos dá um sentimento como o teu. Nós não queremos ter dificuldade de perdoar, de reconhecer que o perdão não é um sentimento nosso, mas é uma sensação do céu, é algo do céu liberado sobre a nossa vida. Como Estevão, como Jesus, como José, nós queremos perdoar. Não importa quem, não importa o que fizeram, não importa o que falaram. Nessa noite nós queremos aproveitar, Jesus, e entrar nessa oportunidade. Nós pegamos a chave e abrimos